Oi, gente! Eu sou Dadinha Saturnina, apresentadora da TV Abrale, e hoje eu estou aqui com a doutora Daniele Leão, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje eu estou aqui para falar sobre a alta de casos de Covid-19 e os cuidados especiais para pacientes oncohematológicos. Doutora Daniele, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui na nossa TV Abrale, para hoje nós falarmos sobre a alta nos casos de Covid-19 e os cuidados especiais que os pacientes oncohematológicos precisam ter, né? Muito obrigada, Nadinha. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar podendo falar aqui com vocês. Doutora, e todos nós já sabemos, né, o que é Covid-19. E nas últimas semanas nós temos visto aí um aumento nos casos de contaminação devido ao inverno, atrelado também um aumento das doenças respiratórias. E eu quero saber, doutora, quais os cuidados que os pacientes oncohematológicos precisam ter? Muito bom. Assim, nessa época de inverno, a quantidade de infecções virais está muito grande. Eu estava até conversando com um paciente que me procurou ontem, ele falando assim, olha, desde que meu filho voltou para a escolinha, não passa um mês, não passa um período que eu não esteja com uma infecção. Ele traz para casa. Então, assim, eu já puxo um pouquinho o gancho de falar que, assim, além da gente estar num período de inverno, que as viroses estão circulando mais, muitas outras atividades, assim como esse meu paciente, o filho dele, que estão voltando a se expor mais, as nossas atividades também estão aumentando. Então, o nosso risco de exposição, ele está maior também. E nessa época, é sabido, não tem jeito, a gente acaba tendo períodos aí de maior quantidade de infecção. O que precisa ser feito, Tadinha, e isso é muito importante, assim, essa sua pergunta, justamente porque os pacientes oncohematológicos são os pacientes mais suscetíveis a desenvolver quadros mais complicados. Então, não que eles necessariamente vão adquirir mais Covid. A chance de adquirir Covid seria a mesma. O problema é o que vem daí. Você tem uma imunidade baixa, aí você pode desenvolver uma forma um pouco mais grave, você pode complicar com infecção bacteriana, fazer uma coisa que a gente tem muito medo, que é o Covid prolongado. Então, eu tenho um paciente que está com Covid desde fevereiro. Cada hora ele tem uma infecção no local do pulmão. Então, assim, a nossa preocupação, o nosso medo é justamente o que vem disso. Agora, uma das coisas que acontece, e que eu acho que vale a pena a gente reforçar muito, é a questão do cuidado que a gente já sabe. Então, máscara, lavagem de mãos, evitar estar num ambiente com muita gente, mas a questão da vacinação. Então, tanto a vacinação da gripe, como a questão da vacinação do Covid. A pessoa vacinada, mesmo tendo Covid, ela vai ter uma quantidade de vírus menor. Ela vai passar menos quantidade de vírus para outra pessoa. A pessoa vacinada, ela já vai ter uma reação imunológica que vai ajudar a combater. Então, passa por todas essas coisas. Passa pelos cuidados e passa também por uma prevenção, que seria você já estar vacinado e aí você conseguir ter uma resposta imunológica e diminuir as formas graves da doença. Doutora, e a Covid-19, ela pode apresentar sequelas ligadas ao sistema sanguíneo e ao sistema linfático? A Covid-19, ela tem, muitas pessoas têm queixado muito dessa questão de pré-Covid, pós-Covid, eu tinha isso, eu tenho aquilo. Então, algumas coisas que a gente tem visto, elas acabam sendo um pouco de mito, mas muitas coisas são realidade. Então, a Covid, ela mexe com o organismo como um todo, a gente produz um monte de substâncias inflamatórias. Então, assim, existe realmente uma síndrome pós-Covid. Do ponto de vista, por exemplo, hematológico, de hemograma, a gente não costuma ver tantas alterações, como algumas infecções virais, como, por exemplo, a própria dengue, até acaba, muitas vezes, alterando mais o hemograma agudamente. Tem um monte de gente com Covid que acaba sendo assintomático. Eu acho que a questão de sequelas associadas ao paciente oncohematológico não é a grande preocupação. A preocupação é a resposta imunológica ao Covid e as complicações durante o próprio Covid que o paciente fica. Então, um dos problemas, Dadinha, é que o paciente, quando ele se vacina, tem um monte de coisas que interferem nessa resposta imunológica. Então, por exemplo, se a pessoa está tomando corticoide, então pacientes com linfoma, pacientes com mieloma, que são a grande maioria dos pacientes, eles acabam usando o corticoide. Então, prednisona, dexametasona, que acabam interferindo na qualidade da resposta imunológica. Rituximab, que muitos pacientes utilizam também, é um remédio rotineiro, ele pode atrapalhar a resposta imunológica por um ano após a última dose. Então, você tomou rituximab hoje, durante um ano, pelo menos, a sua resposta imunológica não vai estar tão boa. E isso, inclusive, reforça a necessidade do paciente receber várias doses.
Perfeito, doutora. E nós temos casos de pacientes que tiveram a Covid-19 e desenvolveram a PTI? Então, essa pergunta que a Nadinha fez é ótima, porque é uma pergunta que muita gente tem dúvida, ainda mais quem conhece um pouco mais algumas coisas, né, relacionadas a plaquetas, hemograma. Então, PTI é a púrpura trombocitopênica imunológica. O que é isso? A pessoa, geralmente por algum estímulo, geralmente algum vírus, essa pessoa começa a fabricar anticorpo contra esse vírus e por algum motivo, algum pedacinho do vírus é parecido com algum pedacinho da plaqueta. Então a pessoa começa a desenvolver anticorpos contra a plaqueta. Então é uma mensagem imunológica errada. E aí as plaquetas caem. A PTI, a gente já sabe há muitos anos que ela é mais comum em criança e ela é mais comum depois dos períodos de inverno. E o que a Dadiane me pergunta é a PTI relacionada à vacina. A gente tem visto casos de PTI, não são casos tão frequentes, mas tem acontecido. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que teve quando era criança. Então, ele já tinha um linfócito meio doentezinho aí nesse meio que tinha ficado adormecido. Isso não é motivo para a pessoa não tomar vacina, né? Esse risco é um risco baixo, é um risco que existe. A gente tem visto, assim, algumas outras doenças que podem estar relacionadas, mas esse risco também existe com infecções virais. Tanto que a gente já sabe esse fato que é justamente pós-inverno. E aí eu já vou emendar, digo, uma coisa importante, que as pessoas me perguntam o contrário. E trombose? Ah, já tive trombose. Ou então eu tenho trombofilia, que é alguma alteração genética ou alguma causa adquirida que faz você ter chance maior de ter coágulo. Ah, então eu não vou tomar vacina do Covid porque aumenta o risco de trombose. Isso também não vale. Eu até publiquei um artigo com um grupo aqui da Beneficência, que foi uma avaliação de pacientes com Covid grave que fizeram trombose. A incidência é altíssima. Se você for sair fazendo, por exemplo, ultrassom nesses pacientes graves de Covid, vamos falar um número assim alto só pra gente ter, é 30%, pelo menos. Então, quer dizer que 3 em cada 10 vão ter algum tipo de trombose. A incidência de trombose por vacina é assim, abaixo de 0,01%. Então, justamente, quem tem risco de fazer trombose é que não pode ter trombose, não pode ter Covid grave. E quem vai ter Covid grave? Não necessariamente é a pessoa com um monte de fator de risco. Às vezes é uma pessoa mais saudável da família. Eu já tive paciente com linfoma, que a paciente não teve nada, entendeu? E uma filha dela saudável, diabetes, nada. É a paciente que ficou grave. Então, a gente também não sabe, né, quem vai ser. Então, por isso que a gente fala, olha, independente de complicações, independente de coisas que aconteçam, a melhor política ainda é vacinar. E, assim, nos nossos pacientes, é importantíssimo que a família se vacine, que as pessoas que têm contato se vacinem. Porque é o que a gente falou no começo. A pessoa vacinada, ela tem menos vírus se multiplicando no organismo. Então, ela vai para passar menos vírus para as outras pessoas. Isso foi uma das coisas que foi diminuindo também a gravidade do Covid. Então, são vários fatores que vão interferir aí na resposta imunológica. E aí, as outras pessoas, mesmo que o paciente hematológico que usou um corticoide, que usou um rituximab, ou que usou vários outros medicamentos, mesmo que ele não faça um anticorpo tão adequado, quem está ao redor faz e aí já protege ele. Está gostando deste conteúdo? Se inscreve agora no canal da Abrale e confira. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer. Doutora, existe assim, alguma orientação ou cuidado específico que, por conta da alta dos casos de Covid nesse período, para pacientes oncohematológicos, a senhora tem feito essas orientações no consultório? Tenho sim. E, assim, infelizmente, uma das coisas que acontece é que a pessoa acaba fazendo um monte de teste de Covid nessa época. Eu mesmo já fiz uns 2. E tem umas gripes que derrubam a gente mais que Covid, vou te falar, viu? Então, uma das questões é essa. Só que, assim, o paciente, ele precisa saber se ele tá tendo uma virose normal, se é o Covid, etc. A única coisa é que, assim, se você tem sintomas respiratórios, se você tem esse tipo de queixa, a gente acaba pedindo um teste de Covid, porque se tiver, a gente vai ter o isolamento, a gente vai pedir, por exemplo, que o paciente realmente não compareça para poder fazer determinada medicação. Então, a gente tem uma abordagem um pouco diferente. Doutora, chegamos aqui ao final desse nosso bate-papo maravilhoso sobre a alta, né, dos casos de Covid-19 e os cuidados especiais que os pacientes oncohematológicos precisam ter neste período. E eu já peço que a senhora deixe aqui as suas considerações gerais. Primeiro, eu queria agradecer esse nosso bate-papo, Dadinho, foi ótimo. Quero parabenizar a equipe Abrale por todo esse processo de informação, de conscientização, de empoderamento dos nossos pacientes. Isso faz toda a diferença. E eu quero agradecer a oportunidade de poder também estar explicando um pouco, tá passando aqui para vocês algumas coisas que são tão importantes, né? Então, vocês que são pacientes, que são familiares, pessoas que já estão, graças a Deus, algumas estão no processo, algumas estão começando, algumas estão curadas. Então, é muito bom a gente poder vir como profissional de saúde, passar essas orientações para vocês, ouvir as dúvidas, sabe? É muito gratificante. Então, eu queria realmente agradecer e eu acho que a melhor arma realmente é sempre a informação. Terem uma informação, acesso à informação de qualidade, terem essa possibilidade, realmente, assim, ter um embasamento científico, ter um
embasamento teórico. Desejo a todo mundo que passe bem por esse inverno, com o mínimo de infecções possível, e agradecer mais uma vez e ficar disponível aí para o nosso próximo bate-papo. Muito obrigada, Nadia. Muito obrigada, equipe Abrale. Em nome da TV Abrale, nós agradecemos a doutora Daniele Leão mais uma vez pela sua participação aqui, compartilhando com a gente não só informação, mas também essa sua alegria e essa sua forma de tratar de um assunto tão sério e tão importante de forma tão leve. Em nome da TV Abrale, muito obrigada. Muito obrigada. E se você gostou deste vídeo, não esquece, hein? Se inscreve agora no canal da TV Abrale. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer e eu tenho certeza você vai amar.